Olá, é quarta-feira, dia 5 de abril e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre rinite e sinusite, do diagnóstico ao tratamento. E ainda vamos acompanhar juntos as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas, tem também as notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E olha só, ar seco, poluído, frio, calor, basta mudar a temperatura para sentir os efeitos na pele, ou melhor dizendo, no nariz. Com essas alterações climáticas bruscas, a rinite e a sinusite, elas podem chegar com tudo. Há semelhanças sim, né, entre as doenças, mas são inflamações diferentes, que fique bem claro. Elas também exigem cuidados específicos. É bom esclarecer que a rinite é uma inflamação da mucosa do nariz e a sinusite ela é provocada pela inflamação da mucosa dos seios da face. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, tirar as nossas dúvidas sobre rinite e sinusite, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Antônio Antunes, ele que é otorrinolaringologista. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a doutora Nayara Amorim, ela que é também otorrinolaringologista. Daqui a pouquinho vamos ouvir os nossos convidados de hoje, mas agora vamos acompanhar juntos uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Rinite é uma inflamação da estrutura do nariz e sinusite, a inflamação dos seios da face. Juntas, elas trazem vários incômodos. Érica conhece cada um deles muito bem. A dor na região da face, nessa altura daqui, às vezes dá uma dor muito profunda dentro da narina. Acredito que só, e dá aquelas coceiras que você coça o nariz, depois coça a garganta, depois vai pro ouvido e o olho e começa tudo a coçar e você fica ali agoniado sem saber o que fazer. É muito difícil. E para esses sintomas aparecerem, não precisa de muito esforço não. É a mudança de tempo, é a poeira, é o ácaro, é algum perfume muito forte também, né? Até aquele repelente que é spray, que a gente costuma usar, ele também faz com que eu espirre, faz com que desencadeie um processo de alergia. Acredito que são os maiores fatores sejam esses. Érica também conta como foi possível descobrir que tinha problemas respiratórios. Eu sou asmática. Aí o que acontece? Eu comecei a notar que eu estava cansando demais, com alergia demais, coçava muito o nariz, os olhos, a garganta. E aí eu disse, não, vou no pneumologista e no otorrino. Aí marquei os dois. Aí no pneuma ele disse, Érica, pelo modo de falar fanho, a gente acaba percebendo que tem algum som errado saindo por onde não sei. Aí disse, não, olha, você tem que fazer o exame, vai no otorrino, converse com ele, porque deve ter alguma coisa errada aí. Aí eu fui, aí o médico, logo no exame, na consulta médica, ele conferiu que tinha um desvio e que tinha carnosidade obstruindo o canalzinho de respirar. Para conseguir respirar melhor, a jornalista precisou fazer uso de alguns medicamentos, que ela deu uma pausa por conta da gravidez. Hoje em dia está mais difícil porque eu estou grávida e não posso usar qualquer remédio, muito menos remédio de alergia. Então, Histamin, prednisona, nada disso eu posso tomar. Sem remédios, Érica investe agora na limpeza dos ambientes que frequenta. Comecei a limpar a área que eu convivo. Eu comecei a ter uns procedimentos para poder evitar essa alergia. Muitas vezes a gente está no sol, está no dia a dia, está na rua e começa a tomar água gelada. Muitas pessoas acham que não influencia, mas pode ver que na hora que você toma dá uma dor muito grande e depois você começa a espirrar. Então a gente vai levando da maneira que dá. A bombinha ela é só para asma, ela não tem nada a ver com alergia, com a rinite, com a sinusite. Em relação às dores, nem vi que eu posso passar na testa, que a gente tem esse costume de estar passando na face, eu vi. Mas nem isso, aí eu costumo esquentar um pouquinho de soro fisiológico, coloco em cada narina, aspire para poder ir levando. Pois bem, tem que cuidar mesmo da saúde, a gente deseja melhoras aí, a Érica, né, que a gente acompanhou na reportagem, deseja também
que ela tenha saúde para a chegada do bebê, que ele também venha com saúde. Daqui a pouquinho vamos perguntar aos nossos convidados em relação a esses medicamentos que você suspendeu. Será que tem outra forma de se tratar? Será que está correto fazer isso com o que você faz, né? Colocando o soro fisiológico para fazer a limpeza? Daqui a pouquinho nossos convidados vão responder tudo isso e muito mais, mas agora a gente quer abrir o espaço do programa para você que está em casa, para que você venha participar conosco aqui do programa Assunto do Dia. Você pode participar com a gente respondendo a nossa enquete. Nós queremos saber o seguinte, a nossa pergunta hoje é a seguinte: você sabe qual a diferença entre a rinite e a sinusite? Será que existe aí uma diferença? A gente já respondeu um pouco, né, no início do programa, mas a gente quer saber a sua opinião, se você sabe ou não sabe a diferença da rinite e da sinusite. Liga pra gente, participa, a nossa linha interativa, que já está aberta, disponível para você responder a enquete, também mandar alguma dúvida sobre o tema, é a 3424-1977, você pode ligar, deixar sua dúvida, 3424-1977, participa também através da internet, acesse a nossa fanpage lá no facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage também disponível para você responder enquete, também mandar alguma dúvida sobre o tema que estamos conversando hoje aqui no nosso programa. Participa também através do nosso WhatsApp, que é o 994181206, 994181206. Aproveita a oportunidade, né? Temos aqui dois profissionais experientes e que entendem muito sobre este assunto. Deixa aí sua dúvida, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, é muito comum associar as duas doenças, até porque uma rinite ela pode desencadear a sinusite, mas é importante lembrar que são doenças distintas. A rinite ela não tem cura e na maioria das vezes ela não tem cura. Olha só, mas a sinusite ela sim tem cura. Em alguns casos é preciso recorrer à intervenção cirúrgica, mas é possível também obter a cura para até a sinusite crônica, né? Uma ótima notícia para você que está em casa que recebeu esse diagnóstico de sinusite. E olha só, o médico é a pessoa mais indicada para avaliar os sintomas e prescrever o tratamento adequado de acordo com o seu diagnóstico. Então, muito cuidado, você que está em casa que recebeu esse diagnóstico e às vezes procura na internet alguma receita caseira para tentar aliviar os sintomas da rinite ou da sinusite. Então, preste atenção que isso pode representar um risco. Escute a partir de agora os nossos convidados. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui no nosso programa. Doutora Nayara Amorim, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Odson, é um prazer. Doutor Antônio Antunes, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, bom dia. A gente trouxe, né, o exemplo da Érica no início do programa. Ela tem um diagnóstico da sinusite, recebeu o diagnóstico, fazia o tratamento, usava até antialérgico. Após isso, teve a gravidez, ela precisou suspender alguns desses medicamentos. Ela tem que conviver com a doença, mesmo sem tomar medicamento, ou ela pode fazer o que ela já está fazendo, colocar o soro fisiológico para tentar amenizar essa rinite e essa sinusite que incomoda e incomoda bastante? Durante a gestação, a gente tem algumas limitações do uso de medicações, alguns antihistamínicos, principalmente os descongestionantes. O corticoide, eventualmente em crises muito agudas, a gente às vezes até lança a mão, exceto no primeiro trimestre, que a gente evita realmente todas as medicações. Mas, em termos de manutenção dos cuidados da rinite durante a gestação, a gente tem alguns corticoides tópicos, alguns sprayzinhos. Ela falou de bombinha da asma, é a bombinha da rinite, é o spray nasal, que é liberado para a gente usar durante a rinite, que acontece durante a gravidez. E a lavagem nasal com soro, importantíssimo. A gente faz uma lubrificação, drena bem secreções e faz uma limpeza da fossa nasal. Ela falou em soro aquecido, não precisa ser um soro aquecido, basta ser um soro em temperatura ambiente. A gente pode fazer o soro fisiológico normal, colocar numa seringa e fazer essa lavagem com seringa, ou existem vários dispositivos no mercado em spray, que a gente pode conseguir de forma mais prática. E é fundamental, independente da gestação, em todas as idades, o controle ambiental. O controle ambiental, ele é o pilar de tratamento da rinite alérgica.
porque a gente precisa evitar o contato com os alérgenos ambientais para que a gente melhore os sintomas. A partir do momento que a reação inflamatória é deflagrada, a gente vai precisar controlar isso com medicação. E a gente pode fazer a prevenção disso através do controle ambiental. Porque muita gente, doutor, ainda acha que é a mesma coisa, rinite, sinusite é a mesma doença. Olha, veja só, quando você chamou aí a entrada do programa, você fez uma diferença muito sistemática entre rinite e sinusite, e que modernamente não é assim. Quer dizer, pelo menos a comunidade científica faz de uma maneira diferente. Na realidade, tudo são rinossinusites, na realidade. O termo rinite e o termo sinusite são termos muito mais históricos do que termos realmente corretos. Porque a mucosa que reveste o nariz e os seios paranasais é exatamente a mesma, é uma mucosa respiratória. Então é a mesma coisa que você ter uma casa, se você tem a sala, tem um piso lá de cerâmica, se você tem um quarto, tem um piso de cerâmica, o piso é o mesmo, tá certo? Então o que vai modificar são fatores anatômicos, que no nariz são as paredes que delimitam o nariz dos seios da face, e numa casa seriam as paredes ou as portas, tá certo? Então o que acontece? Você pode ter rinites de origem alérgica, então essas aí são provocadas por uma reação da pessoa a um determinado alergênio. Então assim, eu posso ser alérgico a pelo ou ácaro, etc., ou barata, pelo de animais, etc., e você não ter. Então nós estarmos no mesmo ambiente e eu desenvolver a rinocinusite e você não desenvolver. Então eu teria uma rinocinusite alérgica com todos esses sintomas que apareceu no quadro e você não ter. Mas se nós dois, por exemplo, estivermos dispostos a um ambiente em que tenha vírus e eventualmente bactérias, nós podemos ter a mesma rinocinusite infecciosa, viral, entendeu? Que é um resfriado comum e que eventualmente esses resfriados comuns não vão bem, porque a mucosa nasal acaba não conseguindo vencer aquele processo inflamatório, sofre uma colonização bacteriana, muitas vezes, e provoca uma sinusite que você precisa tratar com antibiótico. Então, a maioria das crises de sinusite que a gente tem, elas são caracterizadas por esse processo infeccioso. Agora, existem muitos outros tipos também. O que vale alertar, principalmente agora nessa época que a gente vai entrar na época de inverno, é que tudo isso piora, seja alérgico, seja infeccioso. Por quê? A gente vai viver em ambientes mais confinados, mais fechados, portas fechadas, a gente mora pelo menos uma parte do país com umidade e calor, entendeu? E com chuva, isso tudo acaba sendo um celeiro propício para desenvolvimento dessas doenças todas respiratórias. Nesse clima, né, um pouco mais úmido agora, com a chegada dessa chuva, às vezes faz sol, no meio da tarde começa a chover, quais os cuidados que eu poderia tomar para evitar uma crise? Assim, os cuidados de manutenção, a gente orienta tanto nas rinites alérgicas quanto nas rinossinusites, sejam agudas, sejam crônicas, a lavagem nasal com soro fisiológico, de uso contínuo, acho que Antônio compartilha disso, né? A gente casa, eu sempre digo assim, você vai casar com o seu sorinho, você vai lavar as narinas independente de crise, exatamente, o alérgico, ele vai casar com o seu sorinho, porque ele vai lavar as narinas independente de suas crises, ele vai fazer uma manutenção com aquilo, no intuito de lubrificar, de limpeza das narinas e diminuir esse contato ambiental. O controle em relação a evitar esses ambientes aglomerados, ambientes fechados, ambientes com uso excessivo de ar-condicionado, é um ambiente de proliferação onde eu tenho muitas pessoas juntas e as proliferações de vírus e bactérias é muito maior. Então você minimiza os quadros infecciosos quando evita esses ambientes aglomerados. Então levar crianças para brincar em parques, em locais mais abertos, fora do horário de chuva, é melhor do que você levar ao shopping, por exemplo, levar para confinar num ambiente fechado. E existe o uso medicamentoso dos corticoides tópicos nasais, que são medicações usadas em todas as faixas etárias, crianças especialmente a partir de 2 anos de idade, que a gente lança a mão dessas medicações para manter o controle das crises, manter esse paciente estável, sem crises frequentes e intensas. No começo do programa a gente falou também que a rinite, ela não tem cura e a sinusite até na fase crônica, ela tem cura e pode-se fazer uma cirurgia para tentar curar essa sinusite. O senhor concorda com isso? Essa informação está correta também, doutor? Explica para a gente. Em parte. Vamos tentar segmentar. Veja só, a rinites e a rinossinusites é um capítulo que pode parecer pequeno para quem está
vendo, mas ele é um capítulo enorme do ponto de vista de medicina, porque tanto envolve essa parte alérgica, que normalmente não tem uma cura, tem um tratamento. Então, os pacientes com rinite alérgica, eles não vão ficar curados normalmente. E existe a única das coisas que pode mudar um pouco a história natural das rinites alérgicas é a vacinação, tá certo? Ou seja, a imunoterapia, né? Agora, a imunoterapia não funciona bem em todo mundo, tem uma série de peculiaridades e de candidatos que são melhores ou piores para melhorar. Então, a imensa maioria das pessoas vão ficar no tratamento clínico, evitando os alergênios, ou seja, o ácaro, a poeira doméstica e tal, usando lavagem nasal, eventualmente nas épocas em que isso é mais intenso, né, os sintomas são mais persistentes e intensos, e o uso desses corticoides tópicos, essas bombinhas nasais e antihistamínicos, que são os antialérgicos, né, que se fala oralmente. E tem os pacientes que podem desenvolver sinusite. A rinocinusite pode ser aguda ou pode ser crônica, tá certo? A rinocinusite aguda é aquele episódio que eu ou você pode ter de uma gripe, de um resfriado, você não tem doença nenhuma, e um belo dia você acorda com o nariz entupido, aquela dor começa, dor na face, passa mal, começa um catarro, secreção, e acaba no médico e sendo receitado antibiótico. E 10 dias depois você está perfeitamente normal e nunca mais você vai ter uma sinusite aguda na vida, ou pode ser não ter. Mas existem pacientes que têm uma mucosa nasal que apresenta determinadas alterações, ou até também alterações anatômicas, ou seja, das passagens entre o nariz e os seios da face, que propiciam o desenvolvimento da sinusite crônica. E se a sinusite crônica for uma sinusite, como a maioria delas, uma sinusite que dê poucos sintomas e que não seja muito intensa, você pode controlar com essas medicações que são semelhantes até ao tratamento da rinite, alguns antibióticos, etc. Eventualmente, algumas sinusites dessas provocam um incômodo muito grande para o dia a dia das pessoas. Não consegue se concentrar, tem dor de cabeça frequente, está sempre sentindo uma secreção descendo por trás da garganta, tossem de noite, às vezes ela tem asma associada, tendo asma associada àquela rinite crônica, sinusite crônica, ela provoca uma ativação da asma e às vezes além do processo de rinite tem processo de asma também. Então acaba por uma série de motivos essas pessoas sendo candidatas a se fazer a cirurgia da sinusite crônica. E que pode realmente mudar, porque 80% das pessoas melhoram muito a qualidade de vida depois dessa cirurgia. Na realidade, você tem que fazer uma classificação das pessoas que podem ser candidatas e a partir disso aí, você tendo um bom candidato, ou seja, o candidato correto, não é isso? Para a cirurgia, você efetuar o procedimento cirúrgico e que normalmente é feito apenas por dentro do nariz atualmente, que é feito por sistemas de vídeo, é diferente de antigamente que a gente fazia por técnicas abertas e hoje em dia técnica assim, ou seja, pela face e tal, que deixava cicatriz. Hoje em dia isso é muito raro, entendeu? É só em casos muito especiais, complicação e tal. Então se faz uma cirurgia essa por dentro do nariz e a pessoa volta rapidamente ao trabalho e às suas atividades e fica realmente com uma excelente qualidade de vida. No caso, essas inflamações, elas são mais recorrentes em alguma faixa etária? Pode acontecer desde a infância até a boa idade, né? Qualquer faixa etária. A gente vê na prática qualquer faixa etária. Existem só algumas peculiaridades assim, de diagnóstico diferencial de acordo com as faixas etárias. Por exemplo, na criança, a gente tem uma predisposição muito maior a hipertrofias de adenoide, de amígdalas, que eu posso causar um paciente respirador bucal associado com a rinite alérgica, a hipertrofia de adenoide, que é o aumento da carnosidade do nariz na infância, né, que as pessoas costumam chamar. É uma causa importante de rinossinusites de repetição na infância, com acúmulo de secreção, com ausência de drenagem efetiva dessa secreção do nariz. E isso pode gerar sintomas importantes, especialmente a tosse é um sintoma de rinocinusite na infância bem significativo. A criança, em geral, ela não... Esses sintomas típicos de sinusite que a gente conhece, de congestão nasal, secreção nasal, a secreção que escorre anteriormente e posteriormente, a dor de cabeça, a pressão facial, nem sempre a criança apresenta tudo isso e tão florido. Um sintoma importante em criança é a tosse persistente, que faz diagnóstico diferencial com a tosse de origem de viés inferior. Na faixa etária idosa, a gente tem um problema que é a imunodepressão. Então, às vezes, esses pacientes têm mais sinusites de repetição em consequência da deficiência imunológica. E esses pacientes têm algumas doenças específicas, como diabetes, às vezes descompensado, que predispõem isso a acontecer.
Só puxando um linkzinho, quando a gente falou de rinite alérgica, que é uma doença que não tem cura, ela tem controle. E o paciente com bom controle, ele desenvolve, assim, consegue ter uma qualidade de vida ótima. Vai respeitar as peculiaridades do seu processo alérgico. Mas uma coisa muito comum que a gente vê no consultório é o paciente chega dizendo, eu estou gripado, mas eu vivo sempre gripado. Isso não é uma gripe, isso provavelmente é uma rinite alérgica. E é muito comum a migração de pacientes em vários consultórios, porque ele acha que, não, aquele remédio ali eu fiquei bom, mas com 2 meses eu voltei todos os sintomas. Porque ele não conseguiu entender que a doença dele é uma doença crônica e é uma doença que requer um cuidado maior e que vai requerer dele uma atenção maior. Não é uma questão de você usar a medicação, fiquei bom, vou suspender porque eu nunca mais vou ter. Isso, infelizmente, não vai acontecer. A imunoterapia existe, como o Antônio falou, as indicações específicas. Quando chega nessa fase da imunoterapia, a gente costuma indicar para o alergologista fazer esse acompanhamento e essa avaliação. Mas assim, a doença, como sendo uma doença crônica, precisa ser encarada como tal, que é um acompanhamento periódico e um tratamento de manutenção contínuo. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre rinite e sinusite. Isso mesmo, e agora vamos conferir juntos o que é notícia na internet sobre este tema. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você ótima quarta e para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do site Minha Vida, sintomas de rinite alérgica. Os sintomas da rinite alérgica se manifestam logo após a pessoa entrar em contato com o alérgeno, que pode ser a poeira, por exemplo. E entre os principais sintomas estão os espirros, tosse, congestão nasal, coceira no nariz, dor de cabeça, além de dor de garganta e cansaço. E caso a pessoa tenha uma predisposição para asma, pode apresentar também uma crise de asma com falta de ar e cansaço. E alguns fatores para o surgimento das rinites têm relação com a predisposição genética. Quando os pais têm essa doença, as chances do filho desenvolver a rinite alérgica chega a 50%, é o que os médicos dizem. Agora a gente volta ao estúdio para saber com o Valdson Balbino quais são as outras informações. Valdson, voltamos com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E quando a gente fala em internet, a gente lembra que quando temos dúvidas, procuramos lá na internet alguma informação para que a gente entenda um pouco mais sobre o tema, mas às vezes encontramos muitos mitos, principalmente ali nas redes sociais. Então, para não deixar você que está em casa com mais dúvidas sobre a rinite e a sinusite, a gente vai trazer a partir de agora algumas informações e vamos perguntar aos nossos convidados se trata de um mito ou de uma verdade. Eles vão dar uma explicação sobre as informações que vamos mostrar a partir de agora. Olha só o que diz essa primeira tela, complementa o que a Tânia Silva acabou de trazer, né? Se existe essa predisposição mesmo genética para a alergia, no caso da rinite. Isso é mito ou é verdade? É verdade. Existe, se você não tem pais alérgicos, você está no risco normal da população geral. Se você tem um pai alérgico, seu risco aumenta, e se você tem 2 pais alérgicos, seu risco pode aumentar até 50%. Agora, o que é importante dizer é que a rinite alérgica é extremamente prevalente. O que quer dizer isso na população? Significa que de cada 10 pessoas, 1 ou 2 pessoas têm rinite alérgica. Então, isso é muito alto, quer dizer, ou seja, uma enorme parte da população tem algum grau de rinite alérgica, né? Então, naturalmente que o tipo de tratamento vai depender do grau dos sintomas, mas que é bastante comum na sociedade, ou seja, em nosso meio é extremamente comum. É comum e as pessoas também procuram bastante o especialista para se tratar ou ainda negligencia esse tratamento, acreditando que pode ser um simples resfriado, por exemplo? Procuram, assim, os pacientes portadores de rinite alérgica, eles procuram bastante, porque é uma doença que, assim, tem uma morbidade, que a gente chama elevada. Não tem mortalidade praticamente associada, mas impacta muito em qualidade de vida.
O ruim é que, às vezes, muitos pacientes, às vezes, por não entender essa doença, às vezes, se perdem. E, assim, se abusam do uso de medicação, como não vão ficar curados, acabam relevando, sabe? E deixam pra lá. Mas, assim, a procura é grande com os sintomas de crise, essencialmente. De crise, as urgências são lotadas, com os pacientes, caracteristicamente, naquela fase de muita coriza, muita secreção nasal, muita obstrução nasal. E para fazer os controles das crises também, tá certo? Ok, vamos verificar agora a próxima informação para descobrir se é mito ou se é verdade que a sinusite ela também pode ocorrer como complicação de um tratamento dentário. Mito Sim, ou verdade? É verdade. Verdadeiríssimo. Na realidade é o seguinte, quando a gente fala em sinusite, você divide 90 e tantos % das sinusites, elas são rinogênicas, ou seja, elas têm origem em doenças do nariz. Agora, determinados tipos de tratamento, principalmente de dentes de arcada superior, ou seja, da parte alta, da arcada superior, e que tem relação com os seios, principalmente os maxilares, você pode provocar fístulas. Então, você pode, na hora de fazer uma extração dentária ou na hora de você fazer implantes dentários, você pode romper aquela camada que fica entre o dente e o seio maxilar, que são esses que estão aqui do lado das bochechas da gente, atrás do osso, e provocar uma sinusite infecciosa por fístula. Isso. Então, pode acontecer sim. Isso é importantíssimo no contexto que a gente vive hoje, porque a gente vive um contexto de ascensão do implante dentário, né? E, assim, vários cursos, várias coisas, e, assim, a gente nem sempre vê as pessoas com tanto cuidado em relação a isso nos implantes dentários de arcada superior, que ficam nessa região próxima ao seio maxilar. E aí não é incomum porque no implante você tem a raiz, que é metálica, e depois você coloca a coroa. Então, essa raiz simplesmente perfurar o seio maxilar, o assoalho do seio maxilar. E você tem um material de ferro dentro do seio maxilar, causando a reação inflamatória de repetição. Isso não é incomum chegar no consultório, não. E aí a gente precisa ter um cuidado maior na hora dessa indicação e na hora de se fazer. Uma coisa que a gente recebe muito em consultório, até encaminhado de dentista, eu não sei se vai falar durante a apresentação, mas faz raio-x de face e tem um cistozinho de retenção, um pólipozinho no assoalho, umas bolinhas no seio maxilar. Isso normalmente não causa nenhum problema, mas quando você vai fazer um implante, você precisa fazer um levantamento, expor o osso, às vezes fazer enxerto naquela região para você colocar o implante, se a altura não for muito grande. Então, nem sempre se tem essa finesse e esse cuidado. E às vezes você tem complicações de origem odontogênica, né, causando sinusites, fístulas de repetição, como o Antônio falou. Nesses casos, por ser um processo inflamatório, é mais grave? Olha, veja bem, é aquela história. Se você é cirurgião, você pode ter complicação, tá? Então, nada na vida você faz, tudo tem risco, tem benefício. Então, independente da qualidade do procedimento, né? Você pode ter pessoas que têm o osso mais fino, que têm o seio maxilar mais próximo do dente, e essas condições podem acontecer. Quer dizer, agora, isso aí tem tratamento, porque isso pode ser fechado, essas fístulas podem ser fechadas, tratado e ficar muito bem. Agora, o risco existe, tá certo? Como você tem o risco, você pode operar alguma coisa no abdômen e ter uma infecção. Quer dizer, nenhum procedimento é 100%, entendeu? Por melhor que seja o profissional, entendeu? Isso é possível acontecer. Agora, isso é somente uma questão de colocação e da parte da otorrino dizer que isso pode acontecer, mas não que é algo que acontece com frequência grande e que seja algo porque o dentista, o profissional não trabalhou bem. Isso é uma complicação inerente ao tratamento odontológico. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela. Mito ou verdade que a rinite ela só ocorre em dias mais frios? Mito ou verdade? Mito. Não é necessariamente em dias mais frios, não. Às vezes, assim, por exemplo, no inverno da gente, a gente não tem necessariamente frio. A gente tem umidade e calor, né? Normalmente a gente não tem uma coisa tão fria. O clima úmido, ele é muito pior para a rinite. Então, o clima da gente aqui em Recife é um clima péssimo para a rinite.
porque você acumula mais mofo, você tem mais ácaro, você pega coisas dentro de sua casa mesmo, com todo o cuidado, com toda a ventilação, cheira a mofo, as roupas ficam guardadas mais tempo, já pega mofo. Então, os ambientes úmidos, eles predispõem muito mais a crises de rinite. E aí, o controle e ventilação. Porque muitas pessoas, às vezes, acham que eu preciso limpar toda a casa, criar aquela bolinha e fechar. Não, a gente precisa de ventilação. A gente precisa ventilar aquele quarto, ventilar aquele colchão, ventilar aquele travesseiro. E depois você faz a limpeza. Se for morar numa rua com muito pó, com muita poeira, você vai fechar as portas e janelas no final. Mas uma parte do dia, especialmente naquela parte do dia que entra sol nos cômodos, você tem que deixar janelas e portas abertas para que haja uma ventilação desses ambientes. Somente um pequeno detalhe aí é o seguinte. Quando a gente coloca rinite, né, ou qualquer inflamação nasal, a gente falou muito aqui de rinite alérgica. Mas existem várias rinites que não são provocadas, não tem nada a ver com a rinite alérgica. Ou que seja, elas podem ser causadas por agentes físicos, ou seja, variação de temperatura, ou seja, o frio pode causar rinite. Agentes físicos como poluição, óleo diesel, fumaça, exposição a agentes inalantes, quer dizer, como tintas. Entendeu? Você de repente está muito bem, aí resolvem pintar a sua casa, aí você fica lá com rinite. Ah, mas eu tenho alergia. Não, você não tem alergia à tinta, você está sendo irritado fisicamente por isso aí. Não é? Então, enfim, vários... né? Ela piora, né? Pois é, vários tipos de rinite existem, causados por alterações físicas, mas que não têm a ver necessariamente com a rinite alérgica. Ok, ótimas explicações. Vamos agora à próxima informação. Outra tela, mito ou verdade, que em crianças menores, o sintoma ali mais frequente da sinusite é a tosse noturna? Mito ou verdade? A gente tinha falado, comentado sobre isso, né? É um sintoma bem significativo, a tosse chama bem a atenção, né, nas crianças pequenas. Essa tosse, ela tem uma característica diferenciada? É uma tosse mais seca? Ela pode ser seca, pode ser produtiva, depende muito da fase de evolução, sabe? Se liberou mais secreção. Mas assim, a gente costuma chamar atenção para esse sintoma, porque às vezes os outros típicos do adulto não estão presentes na criança. E aí aquela criança com tosse noturna repetitiva, né, frequente, é bom fazer uma investigação acerca dessas patologias. Ok, vamos à próxima informação. A tela seguinte diz isso, olha só, a poluição piora os sintomas da doença. Isso piora demais, né? E, inclusive, a gente vive numa cidade que tem bastante, assim, tem um certo grau de poluição, mas a gente assim, tem vários pacientes que às vezes vão aqui para São Paulo por causa disso ou daquilo, congresso, trabalho, sentem, né? E voltam sempre piores do que vão, ou pessoas que moravam lá e vêm para cá, às vezes se dão bem. E uma outra coisa também, que também piora muito, é o grau de umidade, né? Tem lugares que são muito secos. Também, se o lugar também é muito seco, por exemplo, Brasília é um lugar extremamente seco, piora muito os sintomas também de sinusite em determinadas situações. Quer dizer, as mudanças bruscas ou as mudanças muito amplas da umidade, elas pioram um pouco da rinite. Por quê? Porque o nosso nariz, ele na realidade funciona como um filtro, né? Então ele é um órgão aberto, então eu brinco, é diferente do coração que está fechadinho numa caixa. Então se tiver frio ou calor, meu coração está a 37 graus lá, tranquilo, né? Mas o nariz não, o nariz ele muda com a temperatura, muda com o calor, muda com todas essas variações, poeiras e poluição que tem no ambiente. Eu sabendo, né, que um dos estados que se eu for visitar, trabalho, então a passeio, sabendo que a umidade lá pode complicar a minha rinite, eu tenho como me prevenir de alguma forma, me preparar antecipadamente para não perder essa viagem que às vezes é tão planejada, ou só chegando no local que eu vou saber a realidade e vou tentar fazer alguma coisa para não perder essa viagem, não perder esse passeio. Tem alguma dica, alguma maneira de prevenir antes de chegar num local com a baixa umidade ou com a umidade não agradável para a minha rinite? Tem alguma forma de fazer isso? Eu acho que você tem que chegar primeiro. Você tem que chegar primeiro para saber o que acontece. Se for um lugar que você, de antemão, você sabe que é muito seco, você pode, por exemplo, lançar mão de lavagem nasal com soro em algumas situações. Agora, por exemplo, se você já for
vamos supor, um rinítico crônico, que já tem o seu acompanhamento médico, entendeu? Então, às vezes, nessas situações, você pode usar um corticoide tópico, entendeu? Durante alguns dias, às vezes um anti-histamínico oral, por exemplo, você às vezes vai para um hotel, vai passar 5 dias no hotel, aí tem lá alcatifa, tapete, cortina de pano e não sei o que, aquilo ali vai estar cheio de água, entendeu? Então você pode de repente tomar um anti-histamínico que não dê tanto sono, se você pede a seu médico, quer dizer, isso são coisas que dá para você viajar mais ou menos com cuidadozinho. Isso não é impossível, não. E quando é uma viagem programada, você tem como fazer assim, uma estabilização da rinite, deixar naquele momentozinho ótimo, né? E viajar cercado com suas receitinhas para se organizar. É verdade. Ok, ótimas dicas. Vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela, vamos descobrir mito ou verdade, sinusite não tem cura. Falamos no começo do programa, né? Comentamos sobre isso e tivemos uma explicação que deu para entender bastante sobre isso, né? Vamos agora à próxima informação. Mito ou verdade, a rinite é um resfriado que nunca sara? A gente até comentou sobre isso, né? Assim, porque a rinite mimetiza, os sintomas são semelhantes a um resfriado, né? Mas a rinite, ela tem outras etiologias. O resfriado é um quadro viral. A rinite, ela tem etiologia alérgica e etiologia não alérgica, que é a minoria dos casos. Mas assim, esse fato de nunca sarar é porque é aquilo que a gente comentou. A rinite, a alérgica especialmente, ela não tem cura, ela tem controle. E aí muita gente às vezes confundem os sintomas da rinite e do resfriado. Eu acho que assim, na prática de urgência, uma coisa, a rinite também debilita. Às vezes você tem, dependendo do grau de rinite, ficar mais mole, ficar com aquela certa astenia, moleza no corpo. Mas isso é muito mais comum no resfriado. No resfriado você pode apresentar essa reação inflamatória viral com a moleza, com a indisposição, com os sintomas gerais do quadro de resfriado. Mas normalmente os sintomas de ambos são mais localizados no nariz, por isso a confusão. Ok, vamos ver o que diz aqui a próxima informação. A gripe ela pode complicar com sinusite? Na realidade, você vai ter uma infecção viral aguda que pode complicar, né? Se bem que gripe é um pouco diferente do resfriado comum, né? O resfriado comum geralmente é uma infecção muito mais leve, todos os dois são mediados por vírus. Mas o resfriado comum é uma coisa muito mais leve e tal. E pode evoluir para sinusite? Pode, uma sinusite aguda pode. Agora, a gripe geralmente é um quadro muito mais intenso, tá certo? É mediado por um outro tipo de vírus, que inclusive existe vacinação para ele, então você tem vacinação para a gripe, inclusive um dos mitos que existe, doutor, eu tomei vacina para a gripe e eu estou vivo com gripe. Não é isso, ele fez a vacina para a influenza, para o vírus da gripe, e não para o resfriado como esse, você vai ter, que não tem nem vacina para isso. Ok, ótima explicação, vamos seguir aqui com a próxima tela. Mito ou verdade, rinite e asma são a mesma doença? Aí não são, né? Assim, a rinite e asma são até espectros, a gente hoje considera a via aérea como uma via aérea contínua, seja via aérea superior quanto inferior. São doenças que, em geral, são deflagradas. A rinite alérgica e a asma de origem alérgica pelos mesmos alérgenos ambientais, mas são doenças. Rinite de via aérea superior, asma, via aérea inferior, né? Brônquios, pulmão. Agora uma coisa que inclusive a gente já comentou também, é que a rinite pode complicar muito o quadro de asma das pessoas, entende? Então, às vezes, muitas vezes o paciente que tem uma asma mal controlada, às vezes os pneumologistas mandam para a gente ver o que a gente pode fazer no nariz. Às vezes até cirurgicamente, até cirurgicamente, nos casos piores com polipose que não respondem com tratamento medicamentoso. Para ver se consegue melhorar o quadro pulmonar também. Às vezes reduzir o uso de corticoide, tentar estabilizar melhor, e muitos pacientes assim têm um sucesso enorme com a melhora dos sintomas, justamente por essa teoria da via aérea contínua. Você melhora em cima, você tem uma boa resposta embaixo. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida ainda sobre o tema, pode mandar para a gente, 3424-1977, é a nossa linha interativa, está disponível para você mandar aí sua dúvida, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp também que está disponível, mande aí quantas dúvidas você tiver, que no próximo bloco nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já!
Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no nosso programa estamos falando sobre a rinite e também sobre a sinusite. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema? Aproveita aqui a oportunidade, mande sua pergunta aos nossos convidados de hoje. 3424-1977 é a nossa linha interativa, ela já está aberta e disponível para que você venha participar aqui do nosso programa, como também o nosso WhatsApp, que é o 994-18-1206. Você pode acessar e também deixar sua pergunta. Voltando a falar sobre essa questão do diagnóstico. No começo do programa a gente descreveu alguns dos sinais e sintomas da rinite e da sinusite. Quando a gente descreve esses sinais, é um diagnóstico clínico que com essa já descrevendo, já se chega a esse diagnóstico e já se passa a medicação, ou às vezes é preciso fazer outros exames complementares. E que exames são esses? Isso, assim, dentro do diagnóstico, a fase inicial realmente é o diagnóstico clínico, que aí vai envolver a nossa conversa, né, com o paciente, a nossa anamnese, com os principais sintomas da doença e o que a gente examina no consultório, o exame físico. E aí, dentro desse contexto, entre os sintomas nasais, no caso da rinite alérgica, por exemplo, espirros, coriza, é aquele paciente que coça muito o nariz, que tem esses sintomas piorados quando tem contato com determinados alergênicos. No caso da sinusite, aquele paciente que tem dor facial, que evolui com obstrução nasal piorada, com secreção. E aí as distinções entre as rinossinusites agudas e crônicas, que como o Antônio já falou, eu não vou muito me ater nisso. E essa fase, a gente faz o exame físico, constitui o diagnóstico clínico. Nem todo paciente fecha nessa fase. Às vezes uma rinocinusite aguda é suficiente só o diagnóstico clínico, às vezes uma rinite alérgica, mas com sintomas mais leves que a gente nunca fez tratamento, vale a pena só tratar com os sintomas clínicos às vezes, mas normalmente a gente caminha para os exames complementares. Dentro dos exames complementares, a gente tem 3 principais exames. A gente tem a parte laboratorial, de exames laboratoriais, especialmente nas rinites alérgicas. A gente tem as dosagens de imunoglobulinas associadas aos antígenos específicos. A gente tem, ainda dentro dos exames complementares, os exames de vídeo, que aí é muito o carro-chefe da gente, otorrino, que são os exames que a gente lança a mão em consultório para avaliar a fossa nasal de forma mais minuciosa, com as fibras ópticas. A gente entra na cavidade nasal e consegue avaliar essas paredes que Antônio falou, essas alterações anatômicas que a gente tem na fossa nasal. E, em terceiro, os exames de imagem, que aí destaca-se a tomografia. O raio-x ainda é usado, às vezes quando você quer muito mais, assim, eu uso muito mais o raio-x quando a gente quer excluir que não é uma sinusite do que quando a gente quer dizer que é. Assim, a avaliação mais detalhada a gente faz com a tomografia. Agora, também não é todo paciente que precisa de uma tomografia. Uma tomografia a gente caminha naquele paciente que não tem uma resposta adequada, ou um paciente que a gente precisa fazer uma programação cirúrgica, então uma programação pré-operatória, mas em geral, segue essa linha e a gente seleciona de acordo com os sintomas, de acordo com cada paciente, a evolução desses diversos exames. A decisão da cirurgia parte do profissional, ou eu posso chegar com uma sinusite que está comprometendo minha qualidade de vida e chego e digo, doutor, não aguento mais essa sinusite, essa rinite, ou no caso a sinusite que vai caber a cirurgia. Posso chegar e dizer que quero fazer essa cirurgia, ou só o médico quem vai determinar se eu posso ou não fazer? Olha, você pode chegar e você é um ótimo candidato. Tá, veja só, por que é que eu estou dizendo isso? Se você tem... Quando é que você opera sinusite, então? Tem 2 momentos. Ou você tem uma complicação de uma sinusite aguda, que é uma coisa rara de acontecer, então isso é algo que, vamos supor, você não pede muito não. Quem vai dizer é o médico, você complicou, está com isso ou com aquilo, que problema orbitário, problema de algum abscesso, alguma coisa, aí você vai operar por uma questão assim até emergencial. E você tem um grande grupo das sinusites crônicas, desses que a gente está falando, e que você vai ser investigado a partir da endoscopia nasal, e aí naturalmente tem uma tomografia, porque você não vai dar esse diagnóstico com raio-x, porque o raio-x é um detalhezinho aí que é importante, ele tem um índice muito alto, em torno de 25% a 30% de falso positivo e falso negativo, ou seja, você pode fazer um raio-x de face e não tem nada, e aparecer que tem uma imagem diferente lá e que pode ser alguma coisa. E você pode ter um raio-x que tem doença e aparecer clinicamente normal, tá certo? Porque depende o método realmente não é sensível,
tá certo? Não tem uma acurácia diagnóstica tão boa quanto a tomografia. Mas, enfim, você chega no consultório, tem a tomografia lá, cheia de doenças, já passou por vários tratamentos, está muito incomodado, tem dor de cabeça frequente, não dorme direito, não consegue concentrar, não consegue estudar, está sempre entupido, não consegue ficar numa reunião porque está espirrando o tempo todo, secretando, quer dizer, a pessoa começa a se sentir incomodada. E principalmente aquelas pessoas que têm um convívio social mais intenso, então eles precisam trabalhar e tal, estão em fase produtiva, né? Se sentem às vezes muito mais incomodados porque têm compromissos para cumprir. E então, essa pessoa, se você chega e nós notamos que a cirurgia pode ser um bom caminho, a gente orienta a pessoa. Lógico que você pode chegar e dizer, doutor, olha, eu queria operar. Lógico. Se for você um caso, pode falar, né? se for o caso, então é por isso que eu estou dizendo, é um ótimo candidato. Porque assim, às vezes também existe o contrário. O paciente chega com todos esses sintomas, a gente já tratou inúmeras vezes, ou já chegou para a gente tratado por outros colegas inúmeras vezes, a gente faz a tomografia, diz tendência, olha, só resolve operando. Ou a melhor chance, não quero operar não, então tá. Tá certo? Porque assim, o que eu costumo dizer é o seguinte, sinusite não mata, tá certo? Ou é preciso uma coisa muito raríssima, rara, né? tá? Se acontecer uma complicação terrível. Para acontecer isso, sinusite não mata, mas chateia. Né? Incomoda. Então, assim, depende da pessoa. Se a pessoa quiser... Convive com aquilo, né? E tenta resolver com tratamento clínico. Agora, claramente, em algumas situações, a cirurgia é a melhor opção. E se a pessoa quer operar, então esse é que é o candidato bom. Porque já parte do desejo, né? Não, porque ele está, ou seja, ele já está conscientizado. De que fez tudo, né? Que fez tudo, entendeu? E já está procurando uma nova etapa de tratamento. Eu só procuro, às vezes, quando o paciente chega nesse sentido de eu quero me operar, às vezes quando é uma rinite alérgica. O paciente chega, às vezes, assim, porque eu tenho muita coriza, porque eu tenho espirro, porque coça meu nariz, né? Aí não adianta, a gente precisa conversar, porque são coisas diferentes. A sinusite é uma coisa, você vai chegar, tem aquelas alterações específicas que precisam operar. A rinite, o paciente, às vezes até opera, reduz carnosidade, né? Corrige corneto. Doutora, eu continuei do mesmo jeito, porque os sintomas que você tinha não eram sintomas para cirurgia, eram sintomas para tratamento clínico, para controle ambiental. E aí o paciente às vezes precisa entender isso em relação à rinite alérgica, que funciona um pouquinho diferente da sinusite nesse sentido. Se eu tenho a rinocinusite, eu posso tratar a rinite e negligenciar o tratamento da sinusite? Ou não? Junto. É tudo junto. É tudo junto. É por isso que quando chega na fase de sinusite, assim, é por isso que essa classificação, ela é um pouco... não tem muito sentido, na prática, entendeu? Na prática né? É tudo rinocinusite. Você pode ter menos sintomas sinusais, mas você tem alguma alteração de mucosa. Então, o tratamento é todo junto. O que ela falou aqui, Mainara falou aqui em relação à cirurgia da rinite, vamos dizer assim, entendeu? O que na realidade existe é a cirurgia da obstrução nasal. Isso, exatamente. Entendeu? Isso é uma coisa que eu deixo muito claro quando eu vou operar o seguinte, olha, eu estou operando sua obstrução, não estou operando sua alergia. Exatamente. Tá certo? Isso tem que ficar muito claro. A questão alérgica, espirrar, coriza e tal. Faz parte do processo alérgico. Coçar olho, não papapá, essa coisa toda, isso aí o cara ele vai continuar tendo, tá certo? Agora ele vai ter uma melhora sensível da obstrução nasal. Então são coisas diferentes, né? Em relação ainda, tem pacientes que chegam, né, com essa vontade espontânea de fazer a cirurgia. Tem pacientes também que às vezes se negam a tomar a medicação. Quando se fala em corticoide, a gente escuta muitas pessoas falando, corticoide engorda. É verdade, é mito que se utilizar corticoide por muito tempo vai ganhar ali uns quilinhos indesejados, e ainda existe essa resistência quando se fala em corticoide, o paciente diz, não, doutor, arrume outro medicamento, por favor, que eu não quero ganhar mais peso, não. Como é isso na vivência de vocês? Eu acho que o paciente está até certo, sabe? Olha, veja só, o que é que acontece? O corticoide você pode utilizar basicamente, são 3 vias, tá certo? Ou você pode tomar por via oral, e aí a dose é alta, né? Mesmo que doses baixas, a dose é uma dose que você tem uma absorção sistêmica grande, ou seja, ela entra na sua corrente sanguínea. Tem aquela via parenteral, que é você tomando músculo na veia e tal, essa coisa toda, mas enfim, a gente vai
praticamente deixar no oral e no nasal. O nasal não engorda ninguém. Nada. Tá certo? Se você só engorda com corticoide nasal, se comer muito junto. Tá entendendo? Aí vai ser outro motivo, engordar. Mas assim, se não for, não vai engordar. Mas o corticoide oral realmente pode dar uma retenção hídrica e a pessoa ganhar peso. E o corticoide também tem muitos efeitos colaterais. Então, essa coisa do medo do corticoide tem a ver com o uso do corticoide oral e que, apesar de ser um excelente medicamento para muita coisa, ele tem que ser utilizado com muita cautela. E ele tem que ser utilizado pelo médico. Exatamente. A pessoa não pode chegar na farmácia, pedir uma dose de corticoide, e eu quero tomar agora não sei quantos miligramas de corticoide oral, porque eu vou usar a receita que o doutor passou ano passado. Aí vai lá e toma corticoide. Não pode. Tá certo? Corticoide então, assim, quanto mais gente com medo de corticoide, melhor. Tá certo? Mas eu faço urgência e a gente pega muito o contrário, que é o paciente que é perigoso. Ele não tem medo de corticoide. Ele tomou semana passada porque ele teve uma crise injetável, dose cavalar, tá no organismo dele ainda e ele chega, doutor, eu tô com crise de novo, eu quero tomar outro. Você tem que tirar da cabeça dele que ele vai tomar aquilo. Vai usar medicações que talvez tenham uma melhora mais lenta, mas vai ser muito mais seguro para ele. Então esse medo ajuda um pouco a gente em alguns momentos, porque não deixa ele ir desenfreado tomando esses corticoides aleatoriamente, que é uma medicação, a gente sempre costuma dizer no meio que é a melhor e a pior coisa do mundo, né? Tem sintomas ótimos, mas efeitos colaterais bem significativos se não for mal usado. Já o efeito do corticoide nasal, ele bem utilizado, ele tem muito pouco efeito colateral. Exatamente. Tá certo? E então, uma resposta significatíssima, né? Então, se você tiver uma boa orientação médica, você pode usar tranquilo. Exatamente. Não tem estresse, não. Outra coisa que a gente escuta muito, e tem escutado, né, nos últimos dias, é a questão do cloreto de magnésio, para livrar de uma vez da sinusite e da rinite. Tem alguma coisa comprovada? Vocês já ouviram falar também? Cloreto de magnésio? Cloreto de magnésio para poder... Não. Será que não é o cloreto de sódio? Lavagem nasal com lavagem nasal com cloreto de sódio, assim, não sei se é nesse sentido. Esse sim, assim, funciona como adjuvante, né? Funciona para lavagem, né, nasal, essa coisa de lubrificação que a gente sempre falou, de limpeza. Mas cloreto de magnésio eu nunca li nada a respeito, não. Ok, você que está em casa, quer participar, manda aí sua dúvida. A gente vai começar a repassar essas perguntas aqui para os nossos convidados. Temos muitas participações através do nosso WhatsApp, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. E a primeira dúvida é da Denise. Denise gostaria de saber o seguinte: se o Histamin, se tomar com uma certa frequência, ele pode chegar a um ponto de fazer mal à pessoa que está tomando essa medicação com uma certa frequência? Pode, não pode? A dúvida da Denise. Assim, o Histamin é um antihistamínico de primeira geração, né? Ele tem efeito colateral sedativo. E em relação ao controle da rinite, ele não tem uma eficácia tão significativa. A gente vê muito mais o uso dos antihistamínicos de segunda geração, com eficácia melhor. Então, assim, eu não digo em relação a se ela tomar a dose correta, em geral, não vai ter tantos efeitos colaterais. Mas, assim, não pode ser um uso continuado, aleatório, sem um acompanhamento. Tem que ser um uso mediante acompanhamento. E na nossa prática diária, a gente usa muito mais os antihistamínicos de segunda geração, até pelo efeito não sedante que eles têm, do que os antihistamínicos de primeira geração. E varia um pouco também o seguinte: os antihistamínicos ele tem um efeito bom nos espirros, na coriza e no prurido, ou seja, a coceira, mas não tem um efeito tão bom na obstrução. Então, se o seu principal problema é a obstrução, não vai resolver. Vai resolver com menos intensidade. Exatamente. Então, você poderia utilizar um corticoide tópico que é muito mais eficiente. Exatamente. Agora, se seu problema realmente só for espirro, vamos lá, entendeu? Então, realmente, o antihistamínico pode funcionar. Agora, uma outra coisa que também é complicada, e isso é importante, é o seguinte: existem dois tipos de antialérgico oral. Existem os mais antigos, entendeu? Que inclusive são mais baratos, até porque são mais... estão há muito mais tempo aí. No mercado. E eles dão os efeitos colaterais de sonolência. Então, a pessoa dirigir, fazer determinadas atividades, tarefas, trabalhar numa fábrica e tal, redução de reflexo, pode ter algum problema. Então, esses antihistamínicos assim, que dão muito sonolência, eles às vezes têm algum problema de utilização. Então, existem outros antihistamínicos que são um pouco mais caros, mas eles são mais modernos, que são esses que ela comentou de segunda geração, que você pode utilizar e tem muito menos sono. Então, ou seja, para a sua atividade como trabalho e atividade normal de vida, descer uma escada, subir uma escada, dirigir um carro e tal,
é muito mais tranquilo de prudente utilizar. de usar, né? E dentro desse contexto, só chama atenção para a infância, as crianças, elas costumam ter quadros de rinite ou mesmo quadros gripais, e às vezes você vê os pais já utilizando-se de receitas. Começa um dia de coriza, você já começa a usar o anti-histamínico. E assim, o anti-histamínico ele é ótimo para a coriza, para o espirro daquela fase aguda da rinite, mas uma criança com um quadro gripal, ela pode complicar com a sinusite e com otite principalmente. E o anti-histamínico ele tem uma característica de ressecar as secreções, ele deixa a secreção mais espessa. Então isso pode favorecer uma evolução para uma possível otite. E às vezes aquela fase inicial, a criança está com estado geral ótimo, só aquela fase de resfriado, aquele primeiro ano da escola, começa a lavar com soro, intensifica as lavagens, observa pelo menos 48 horas, para se for necessário usar um anti-histamínico, porque às vezes na primeira coriza, acorda corizando, você já começa a fazer, e às vezes já chega com otite, já usou anti-histamínico, já fez o Predsim em casa, que é o corticoide, várias coisas de receitas prévias, né? E na infância a gente tem que ter um cuidado muito maior com isso. Temos aqui outra participação, a Maria, ela que é de Jaboatão. Ela disse que o esposo, quando ele tem crise alérgica, ele espirra muito. E esses espirros são um atrás do outro e várias vezes. Ela não sabe, né, se é sinusite ou rinite. Maria de Jaboatão. Espirro chama muita atenção para rinite, né? E aí, como o Antônio falou, o anti-histamínico, o antialérgico nesse caso, ajuda muito, né, nos sintomas agudos do espirro, né? E o controle ambiental, porque se for uma rinite alérgica, provavelmente tem algum fator ambiental envolvido nessa sequência de espirros. Tem gente que às vezes chega no consultório e diz assim, doutora, eu só espirro quando eu acordo. É aquele horário matinal, mas a gente, vamos dar uma organizada nesse quarto, vamos ver colchão, vamos ver ar-condicionado, vamos limpar, vamos dar uma organizada para a gente ver se consegue melhorar isso também. Algumas coisas que, enfim, a gente não falou aqui, que são importantes, eu acho, de falar, porque ela... É assim, a medida barata e impacta muito. Então, você deve ser o piso do quarto do alérgico. Vamos lá, o sujeito é alérgico. Isso. Foi no médico, o médico disse, não, você é alergia. Pronto, então tá bom. Então, se você tem alergia, então, você deve ter um piso de cerâmica ou porcelanato e tal, fácil de limpar. Deve evitar madeira, calcatifa, essas coisas. Não deve ter tapete no quarto. Não deve ter animal de estimação de pelo normalmente. Tá certo? Não deve ter bicho de pelúcia nem sacado em plástico. Porque às vezes a mãe chega, doutor, tá lindo o quarto da menina. Tá tudo ensacado. Entendeu? Quer dizer, então você tá juntando ali poeira. A cortina deve ser ou sem cortina ou com cortina de PVC, para que você, porque a cortina de pano junta. Você tem que deixar entrar luz solar, porque a luz solar mata o ácaro. Tem que trocar a roupa de cama 2 ou 3 vezes na semana, lavando de preferência em uma máquina de lavar que tem água quente ou em água quente, porque aquilo mata ácaro também, tá certo? E não deve fazer do quarto um depósito, ou seja, não pode ter o livro da 6ª série, da 5ª série, da 4ª série, os sapatos, não pode. Se você quer estudar, você tem que ter os livros que você está utilizando, tem que ter a roupa que está utilizando. Se você tem roupa velha, roupa que não usa, põe em outro ambiente, ou seja, o quarto do alérgico, quanto menos coisa tiver, melhor, porque você limpa. Se você tiver ar-condicionado, tem que limpar o ar-condicionado frequentemente, se tiver ventilador, tem que limpar frequentemente, quer dizer, e tem que estar sempre preocupado com isso, porque a rinite tem uma coisa interessante, a rinite tem assim, uma coisa meio prática, mas ela tem 2 fases, vamos dizer assim. Você entra num ambiente e você é alérgico, você tem aquela primeira fase de espirro e de coriza, mas você depois tem uma fase tardia também, tá certo? Que vai ter sintoma várias horas depois. Então, se você vai passar 8 horas por noite naquele quarto, você vai estar passando mal o dia todo. Você vai ter que acordar, mas vai ter sintoma o dia todo, tá certo? E aí, quando você estiver ficando bom dos sintomas, que bem, agora já melhorou, são 6 horas da noite, 7 horas, aí você vai entrar para o quarto novamente, entendeu? Então, você usar remédio e não resolver o seu ambiente é enxugar gelo, tá certo? Então, você tem que resolver o ambiente. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas para a maioria dos pacientes não é. Não é. Eles chegam às vezes, mas isso tem problema? Tem muito. E às vezes quando você organiza esse controle ambiental, ele volta, às vezes consegue tirar o corticoide tópico e fica bem só com esse controle ambiental.
Porque os pacientes não têm noção, às vezes uma besteirinha, e ele tá ali, aquele quarto que para ele tá normalíssimo, mas é um quarto cheio de livros, cheio de caixas de sapato embaixo da cama, cheio de coisas poluentes que tem alérgeno ambiental e ele não percebe. Fora mofo. Fora o mofo. Entendeu? Porque fora aí mofo. você às vezes tem mofo em algum lugar. Exatamente. Não, Roupas mas aquele velhas. mofo ali sempre foi ali assim. Aí quer dizer, aí não trata daquilo. Acha tá que não é problema. Acha que não é problema. E, então assim, você tem que ter esse cuidado. Você fazendo isso aí, você economiza em sintoma. Com certeza. E economiza em remédio. dinheiro, porque remédio não é barato. Com todas as concorrências de mercado, tudo, são etc, caros. etc, e mecanismo do governo, você ainda gasta dinheiro com isso. E ainda ganha qualidade de vida. Exatamente, menos sintomas. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados para a gente agora ir a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora tem um recado especial para você que está em casa. Olha só, eu quero fazer primeiro a seguinte pergunta. O que é que você espera de uma loja de roupas quando você precisa comprar algum produto para você? Preço baixo de verdade, qualidade além dos produtos e um excelente atendimento? Correto? Você pensa nisso, então você encontra tudo isso e muito mais nas lojas Lady Eva Moda Evangélica. Olha só que ótima notícia, uma notícia muito boa para você que está em casa. Olha só, a Lady Eva Moda Evangélica ela está realizando a mais impactante liquidação dos últimos tempos. São mais de 1.100 ternos, lindas camisas sociais, gravatas e também sapatos. E para a mulher evangélica tem mais de 600 vestidos sociais de festas e também lindas saias longas, blusas, vestidos e saias jeans. A ordem é zerar o estoque, isso mesmo, a ordem da Lady Eva Moda Evangélica é zerar o estoque. Então você já pode ir comprovar em uma das lojas Lady Eva o que todo mundo já está falando, você pode ir lá e comprovar que ninguém vende mais barato que a Lady Eva Moda Evangélica. Acompanhe esse recado. Pare tudo o que está fazendo, nós temos uma excelente notícia para você. A Lady Eva está realizando a maior e mais impactante liquidação de todos os tempos. São roupas abaixo do preço de custo. Descontos que podem chegar até R$300 por peça. Nossos consultores e especialistas em moda evangélica vão lhe atender. Paguem até 6 vezes sem juros. Fique ligado, nossa liquidação vai do dia 7 ao dia 16 de abril. E tem mais, você não precisa comprar nada. Basta visitar uma de nossas lojas e concorrer a um vale-compras de R$1.000. 2 lojas a seu dispor. Lady Eva Shopping Costa Dourada e Boa Viagem. Fone 3059-2249. 3059-2249. Olha só, e o atendimento na Lady Eva Moda Evangélica, ele é realizado por consultores especialistas em moda evangélica. E olha só que legal, durante esse mês agora, basta você visitar uma das lojas da Lady Eva e você vai concorrer, apenas fazendo essa visita, vai concorrer a um vale-compras no valor de R$1.000. Esse sorteio, né, vai ser no dia 28 desse mês. O vale-compras no valor de R$1.000, você vai apenas visitar a Lady Eva Moda Evangélica e não precisa comprar nada. Basta fazer essa visita a uma das lojas e concorrer. Imagina só, um vale-compras no valor de R$1.000. São 2 lojas da Lady Eva Moda Evangélica ao seu dispor. Tem uma ali no Shopping Costa Dourada e outra em Boa Viagem. Basta você ligar para obter outras informações para o 3059-2249, 3059-2249. Está dado o recado e essa dica para você que está em casa nos acompanhando, que gosta de comprar roupas de qualidade com preço ideal, preço baixo. Lady Eva Moda Evangélica. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir de agora as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às vagas que vamos mostrar a partir de agora. Boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, conferir aqui no nosso telão oportunidades de trabalho. A primeira vaga que aparece aqui, uma vaga para recepcionista em geral
Exigência para preencher essa vaga, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 957 é o salário, uma vaga para recepcionista em geral. Próxima oportunidade, agora uma vaga para técnico em segurança do trabalho, ensino médio completo, exigência, 6 meses de experiência, o salário R$ 1.124. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho, uma vaga agora para intérprete de Libras, exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.181 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, 155 é o endereço e o telefone para contato 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa tão almejada vaga de emprego, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as dúvidas, perguntas que chegaram através do telefone. Você que ligou, mandou sua pergunta, preste atenção que vamos ler e responder a partir de agora. Vamos ver de quem é a primeira dúvida. É da Cíntia, ela que é de Olinda, tem 28 anos e a dúvida dela é a seguinte. Tenho muita dor de cabeça, tem uma secreção na testa, né? E também que desce para o nariz e depois passa pela garganta. Esses sintomas, eles são de rinite ou de sinusite? Ela não diz há quanto tempo, né? Mas enfim... Parece uma coisa mais crônica, né? Assim. Sendo algo crônico, ou seja, que ela tenha mais de, vamos supor, 3 meses, 4 meses, isso é uma coisa antiga, entendeu? Isso está com um jeito de uma rinocinusite crônica, né? E que tem tratamento para isso aí, né? Provavelmente isso precisa um especialista, mas isso se trata, né? Ok, vamos à próxima dúvida. Temos aqui outra pergunta. A dúvida é a seguinte, Etienne Maria de Água Fria, 38 anos. Ela disse que sempre teve rinite alérgica e depois de algum tempo passou a ter asma. A rinite ela pode causar asma e quais as causas de ambas doenças? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Assim, a via aérea como contínuo, você pode ter manifestação da asma associado à rinite alérgica. Não é que uma seja a causa da outra, mas assim, a rinite mal controlada, ela pode exacerbar crises de asma. E aí necessita tratamento, né? A gente compensa bem a rinite para ajudar na compensação da asma e, em geral, faz o acompanhamento de especialista em conjunto, o otorrino com o pneumologista, né? Ok, vamos agora à dúvida seguinte. Temos aqui outra pergunta. Gustavo José de Chã de Alegria, 29 anos. Ele diz o seguinte, estou espirrando muito. Estava com a secreção no nariz que desceu para a garganta e sinto muito incômodo. O que é isso? Olha, isso aí, mas parece... O fato de ter espirro, tá certo? Leva a pensar que o quadro é de base alérgico, né? E quando já tem essa secreção que fica descendo, então ele já está desenvolvendo algum grau de sinusite também, de secreção também. Então isso aí é provavelmente uma rinocinusite alérgica ou então uma rinite alérgica, que isso também é uma coisa comum, tá certo? Que pode ter começado como uma rinite e às vezes até a pessoa ter uma infecção respiratória, uma intercorrência, tá certo? E ter feito um quadro de virose. Isso é possível. Porque como a gente disse, a gente falou agora já há algum tempo atrás, no começo, como a rinite é algo extremamente comum, muita gente tem, nada impede que você tenha rinite e tenha uma infecção viral aguda, né? Então isso pode acontecer. Ok, temos também várias participações através da nossa fanpage. Vou repassar aqui a primeira dúvida da Eliane Leal. Ela diz o seguinte, para quem tem rinite ou sinusite, é melhor ventilador ou ar-condicionado? Ela diz que tem a rinite, as filhas também e a mãe. Pode ser por causa genética, a gente também explicou que pode sim, esse fator genético pode ser envolvido, né? Envolvido nisso tudo. Ela diz que faz o tratamento da filha de 6 anos no Hospital das Clínicas e a filha, ela diz que está bem melhor após esse tratamento, que começou aos 2 anos de idade, hoje ela tem 6 anos. Ela vê essa melhora significativa e ela é acompanhada por um grupo, né, de alergologista do Hospital das Clínicas. Ela diz que são excelentes profissionais. A primeira dúvida, né, da nossa telespectadora, ventilador ou ar-condicionado?
Qual o melhor? O melhor é nenhum Bem dos dois. cuidado. O ideal é a ventilação natural. Eu sempre digo aos pacientes, ventilação natural é o ideal. No clima, no ambiente da gente, dificílimo, né? Pouquíssima gente vai ter essa ventilação natural. Exato. Mas assim, ambos bem cuidados, desde que você faça manutenção, limpeza, em geral são bem tolerados. Agora, existe muito, eu acho, característica individual nisso. Tem gente que às vezes não tolera tanto o ar-condicionado. Mas, doutora, quando eu ligo o ar-condicionado, eu sinto, evite. Tem gente que ligou o ventilador. Se eu tiver um controle ambiental ruim, na minha concepção, o ventilador vai ser pior. Porque na hora que eu ligar o ventilador, que ele ficar circulando, vai mobilizar a poeira do ambiente completamente. Então, assim, os dois precisam ser bem cuidados, porque a ventilação natural da gente é muito pouca, né? Mas aí isso tem que ser falado, que o melhor, assim, a primeira nenhum, resposta, né? a melhor resposta, a primeira resposta que eu dou é essa, melhor nenhum dos dois. Porque tem gente viciado nos dois. Exatamente. Tá certo? Ou seja, você não tá frio e você vai dormir no ar-condicionado. Não tá quente e você liga o ventilador. Porque torna-se, às vezes, um hábito da pessoa. Então, quem tem isso? E às vezes você mora até num lugar ventilado, né? Um andar alto, que você conseguiria abrir uma janela, circular bem o ar. Então, essa seria a melhor opção. E tá tem certo? gente que dorme com os dois, né? Tem o Ventilador calorento, na cara. que liga o ar-condicionado e ainda bota o ventilador. Quer dizer, então, assim, esse aí tá complicado. Então, mas assim, em que pese que ela falou, eu ainda acho pior o ventilador, porque ele vai deixar aquelas micropartículas de poeira em suspensão e você vai ficar respirando aquilo a noite toda. A noite toda, verdade. Temos aqui mais uma dúvida da Alian, ela que é da Várzea. Ela gostaria de saber se o bruxismo ele desencadeia crise de sinusite crônica. Ela diz que é alérgica a pó, poeira, ácaro e ácaro também, né? Gostaria de saber, pois ela diz que sente muitas dores de cabeça e às vezes ela fica naquela confusão, sem saber distinguir se é a sinusite ou o bruxismo. Não, o bruxismo não leva à sinusite. Não. O bruxismo pode ser causa de dor de cabeça. Isso. Porque você pode ter uma disfunção de ATM, você gera uma tensão muscular na região da face, na região da mastigação, na musculatura mastigatória. E aí é um diagnóstico diferencial de cefaleia, de dor de cabeça. Mas não o bruxismo como causa de sinusite. Não, são coisas São coisas independentes. diferentes. Olha, aqui temos várias pessoas perguntando, ventilador ou ar-condicionado? É sempre uma dúvida bem frequente. dúvida E na muito prática, né? frequente. Muito prática. Vamos aqui a outra participação. A Maria, ela diz que tem uma pessoa da família que quando espirra sai um mau cheiro, um cheiro muito forte. Pode ser sinusite? Pode. Mas muitas vezes pode não ser nada. Tá certo? Existem pessoas que têm esses espirros que têm Mais um odor, um odor mais ativo e tal, e pode não ser ter relacionado. sinusite. É muito doente que procura a gente no consultório. Às vezes faz exame todo, até tomográfico, e a gente não encontra nada. Tá certo? E alguns pacientes Orienta lá, questionam. umidificação, às vezes lavagem com soro, porque às vezes são crostas que ficam, casquinhas que ficam no nariz e que exalam esse odor. E às vezes o paciente melhora, mas não necessariamente. Esse único sintoma não faz a gente pensar diretamente, mas em geral a gente investiga. Temos aqui Cristiane de Oliveira, ela que é de Tegipió, 46 anos. Há 4 anos ela teve alguns problemas, teve sangramento rápido pela boca e também pelo nariz. Foi diagnosticada que era sinusite, até então ela não tinha nenhum sintoma, fez o tratamento, ela quer saber se pode voltar. Hoje ela não Aparentemente foi uma crise aguda de sinusite, né? Pelo que ela disse. Ela pode nunca mais ter, como ela pode ter como complicação de um quadro de resfriado ou complicação de, se ela tiver uma rinite alérgica em crise, pode evoluir. Mas assim, o fato dela ter tido não significa que ela vai ter novamente, tá certo? Provavelmente foi um processo infeccioso Infeccioso então que você evoluiu. pode ter uma vez na vida e nunca mais ter. Exatamente, nunca mais ter. Ok, temos aqui uma última dúvida. José do Carmo, ele que é de São Lourenço, 50 anos, ele disse que há mais de um mês escorre uma secreção do nariz, né? O que é que pode causar isso? Corre o risco de desencadear algum problema mais grave? Há mais de um mês essa secreção no nariz? Olha, um mês de secreção nasal, dependendo das características, né? Quando ele fala em secreção, eu estou entendendo que é uma secreção mucoide, catarro. Não estou entendendo que não é coriza, né? Se fosse coriza, aquela água clara que parece água de torneira, tá certo? Então isso aí é rinite alérgica, então teria tratamento para rinite. Agora, sendo secreção, entendeu? Provavelmente pelo tempo que já tem, ele desenvolveu uma sinusite e que precisa de tratamento. Ok, vou pedir licença aos convidados para a gente conferir agora o resultado da enquete. Você que ligou, participou. Olha só, nossa pergunta foi se você sabe a diferença entre a rinite e a sinusite. 15% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, 85% disseram que não sabem a diferença. A você que ligou, participou, muito obrigado. Também queria agradecer bastante
aqui aos nossos convidados. Foi um ótimo debate, aprendemos bastante a respeito da rinite e também da sinusite. Doutora Nayara Amorim, otorrinolaringologista, muito obrigado por sua participação. Um último recado, bem rapidinho, pode ficar à vontade. Obrigada, Aldson. Foi um prazer participar. E, assim, é sempre importante, essas doenças que têm uma prevalência alta, a rinite, por exemplo, tem uma prevalência alta, doenças que impactam muito em qualidade de vida desses pacientes, é sempre bom fazer esses esclarecimentos, chegar até a população fazendo essas orientações. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer Dr. Antônio Antunes, otorrinolaringologista. Muito obrigado, doutor. Um último recado também, fique à vontade. Eu vou fazer coro às palavras da Nayara, também agradecer bastante a oportunidade de estar aqui, porque realmente é importante esse tipo de conversa para alertar e orientar a população, devido à possibilidade de, pela mídia, você atingir muita gente no mesmo momento. Mas a mensagem importante que eu acho assim no final é assim, se for possível, se tiver dentro das suas possibilidades, procure o seu médico, tá certo? Tente procurar uma orientação mais específica, porque quando a gente fala aqui, a gente fala em geral, não é? Então, cada caso é um caso, entendeu? Tem que, uma receita de bolo não serve para todo mundo, não é? Então tem que fazer uma coisa específica. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Antônio. Coisa boa. A você que está em casa também, muito obrigado pelo carinho e a audiência de sempre. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Forte abraço e até lá!